Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Matemática Financeira, Professor André. Na sequência do estudo do regime de capitalização composto, parte 2, neste vídeo vamos estudar o conceito e cálculo das taxas equivalentes. É importante que você tenha acompanhado o vídeo introdutório sobre os juros compostos. Naquela aula, vimos que a fórmula geral para o cálculo do valor futuro no regime de capitalização composto é dado por FV igual a PV, que multiplica 1 mais I elevado na N, onde FV representa o valor futuro, PV representa o valor presente, I representa a taxa de juros e N representa o período de tempo. Se você não viu essa aula, sugiro que você acesse o link que aparece no canto superior da tela e você será redirecionado para aquele vídeo. Se estiver gostando destes conteúdos, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. No regime de juros compostos, duas taxas I1 e I2 são consideradas equivalentes se, ao capitalizar um capital inicial PV pelo mesmo prazo, mas com periodicidades distintas, que chamaremos de N1 e N2, resultar em um mesmo valor futuro. Assim, por exemplo, R$ 100 aplicados por um período de um ano a uma taxa de juros de 12,68% ao ano, ou R$ 100 aplicados por 12 meses a taxa de juros de 1% ao mês, vão gerar o mesmo valor futuro. Este cálculo você pode fazer diretamente na linha financeira da HP12C para comprovar os valores. Percebemos que temos o mesmo capital, R$ 100, o mesmo período de tempo, em uma aplicação, um ano, na outra aplicação, 12 meses, porém em unidades temporais diferentes. Assim, vamos confirmar que em juros compostos, 1% ao mês é equivalente a 12,68% ao ano. Matematicamente, a fórmula que possibilita determinar essa relação é dada pela seguinte expressão: I1 é igual a 1 mais I2 elevado na N1 sobre N2 menos 1 vezes 100. Aparentemente, ela parece ser muito complexa. Assim, podemos utilizar a mesma expressão, mas de uma forma mais prática. Taxa equivalente é igual a 1 mais a taxa que eu tenho elevado no prazo em dias da taxa que eu quero, dividido pelo prazo em dias da taxa que eu tenho, vezes 100. A seguir, faremos um exemplo de como resolver este tipo de problema utilizando esta fórmula, e veremos que o cálculo é muito simples. Agora vamos realizar um exemplo de como determinar a taxa equivalente a juros compostos utilizando a fórmula que acabamos de aprender. Determine a taxa anual equivalente a juros compostos de 1% ao mês. Nós temos que a taxa dada é de 1% ao mês, em valor unitário 0,01. Esta informação é a informação que eu tenho para um período de 30 dias, uma vez que a taxa informada foi expressa ao mês. O objetivo é determinar uma taxa equivalente ao ano, ou seja, eu quero uma taxa para um período de 360 dias. Substituindo estas informações na fórmula, nós temos a seguinte expressão: taxa equivalente é igual a 1,01 elevado na 360 sobre 30 menos 1 vezes 100. Este cálculo pode ser realizado utilizando a calculadora HP12C. Inicialmente, limpamos a memória da máquina clicando em FCLX. Introduzimos a base da potência, 1,01, Enter, e posteriormente o expoente, 360, Enter, 30, dividido. O 12 representa o expoente da base 1,01. Clicamos em YX. Subtraímos 1, clicando em 1 menos, e multiplicamos por 100, 100 vezes. Assim, encontramos que para 1% ao mês, nós teremos uma taxa equivalente em juros compostos de 12,68250301% ao ano.
No entanto, podemos utilizar um recurso disponível na calculadora HP12C para tornar estes cálculos mais práticos. O que faremos será uma programação na calculadora para calcular de forma rápida e prática estas transformações de taxas equivalentes em juros compostos. A seguir, de acordo com essa tabela, você deverá realizar a sequência de comandos em sua calculadora para realizar a programação desta forma. Inicialmente, clicamos em FCLX. FRS para abrir o comando de programação. FR STO 0 RCL I 1 porcentagem 1 mais RCL 0 RCL N dividido YX 1 menos 1 0 0 vezes G R e para sair do modo de programação FRS. Assim, a sua calculadora está programada para realizar de forma rápida e prática a conversões de taxas em juros compostos de taxas equivalentes de uma unidade temporal para outra. A seguir, faremos exemplos para exemplificar como introduzir estes valores e realizar o cálculo através da programação. Vamos realizar dois exemplos para mostrar como determinar as taxas equivalentes em juros compostos utilizando a programação que acabamos de inserir na HP12C. Exemplo 2. Determine a taxa anual equivalente a juros compostos de 1% ao mês. Na calculadora HP12C, inicialmente limpamos a memória clicando em FCLX. Armazenamos a taxa a ser convertida no I, neste caso, a nossa taxa de 1% ao mês, 1 I. Introduzimos o prazo em dias da taxa que eu tenho. Eu tenho uma taxa mensal que corresponde a 30 dias. Armazenamos 30 N. Introduzimos o prazo em dias da taxa que eu quero. Eu quero uma taxa anual, 360 dias. Clicamos em 360 e acionamos a programação clicando em RS. Assim, encontramos a taxa equivalente em juros compostos a 1% ao mês será de 12,68250301% ao ano. A seguir, os dados informados novamente. Em juros compostos, 1% ao mês é equivalente a aproximadamente 12,68250301% ao ano. Exemplo 3. Determine a taxa mensal equivalente a juros compostos de 6% ao semestre. Na calculadora HP12C, clicamos em FCLX para realizar a limpeza da memória e introduzimos a taxa a ser convertida, 6I. O prazo em dias da taxa que eu tenho uma taxa semestral, um semestre 180 dias, 180 N. Introduzimos o prazo em dias da taxa que eu quero uma taxa mensal, 30 dias, 30, e clicamos em RS. Assim, em juros compostos, nós podemos afirmar que 6% ao semestre é equivalente a aproximadamente 0,9785879418% ao ano. No próximo vídeo, finalizaremos o estudo do regime de capitalização composto e veremos o conceito e os cálculos das demais variáveis, como o valor presente PV, a taxa de juros I e o período de tempo N. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. Dúvidas ou sugestões, deixe o seu comentário. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até o próximo vídeo.